Nice, nice. Vocês podem mandar dúvida no chat, mas se puder falar, eu acho mais fácil para eu ver. Tá, então a aulinha de hoje será sobre Miller-Rabin. Queridos números, estão vendo meu mouse? Sim. Beleza, beleza. Estamos aqui no GEMA, no grupo de estudos matemáticos abundantes. A aula que vai dar sou eu, Miller-Rabin. Então, o que é o Miller-Rabin? Miller-Rabin é um algoritmo rápido que ele vai dizer se o número é primo ou não. Número muito grande, se esse número muito grande é primo ou não. O melhor algoritmo que a gente tem até agora é aquele de tentar todos os fatores, né? De 2 até raiz quadrada. Só que esse algoritmo é muito lento, né? Tipo, para 10 elevado a 18 ele já fica meio capenga, já não dá para rodar. Então a gente vai aprender um jeito mais rápido de fazer isso daí. Então vamos lá. Comecinho aqui de notação. Eu não sei se vocês estão acostumados já, mas acho que no slide anterior do TUSS já passou. Mas então, a gente fala que essa anotação aqui quer dizer que um número é congruente a outro, módulo outro número, se, e somente se, os restos dele são iguais. Então, se o resto de x por y por z aqui, que é para esse sinalzinho que a gente usa, né, na computação, são iguais, então a gente fala que eles são congruentes módulo z. Eles possuem o mesmo resto do módulo z. Tá. Então, para começar, a gente vai ver o teorema de Fermat, o pequeno teorema, né? Que tem o grande, que é muito difícil, os caras provarem isso aqui faz tipo 10 anos, e é muito difícil. Mas esse aqui não, esse aqui é de boa, e a gente vai ver ele hoje aqui na aula. Então vamos lá. Estão me ouvindo? Temos o teorema aqui. Se a gente tem um número primo, P, e a gente tem um número A, que ele não é múltiplo de P, todos são naturais, então a gente tem que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Por exemplo, se a gente pegar um A igual a 2 e o P igual a 3, a gente tem que 2 elevado a 3 menos 1 é igual a 4, que tem resto 1 por 3. Então tá certo, né? Tem resto 1 aqui. E 4 elevado a 5 menos 1 é 4 elevado a 4, que é 256, que tem resto 1 por 5. Só ver o último dígito aqui, né? E agora a gente vai provar isso. A gente vai demonstrar isso. Aí eu vou parar de streamar essa tela. Eu vou começar a streamar a telinha aqui. Deixa eu ver. Tá aparecendo a telinha para vocês? Desenho? Tá. Nice, nice, nice. Fé. Então tá. Então a gente quer provar, né, que se a gente tem um número A, opa, tá com... Se a gente tem um número A, que não é múltiplo de P, e um número primo P, então a gente tem que provar que A elevado a P menos 1. O desenho vai ficar meio feio, mas é porque eu tô com o mouse mesmo. Mas fé. Então A é congruente a 1 módulo P. Note que é importante que A não seja múltiplo de P, seja coprimo com P, porque se A fosse um múltiplo de P, então isso aqui daria zero, né? Seria um múltiplo de P elevado a alguma coisa, só que isso aqui no final ia dar zero. Então, para isso aqui dar certo, A não pode ser múltiplo de P. Então tá, como que a gente vai provar isso? A prova é assim. Primeiro, a gente vai escrever aqui todos os números de 1 até P-1, em ordem. 1, 2, 3, até P-2 e P-1. E aqui embaixo, dá para ler minha letra? Aqui embaixo, a gente vai escrever
esses mesmos números, só que eles vão ficar multiplicados por A. Então a gente vai escrever aqui embaixo. A gente vai escrever o A, 2A, 3A, P menos 2 vezes A e P menos 1 vezes A. Certo? Então tá. Então a gente escreveu esses números aí. E agora? Agora, o que eu quero provar é que esses números daqui de baixo, se eu pegar esses números e analisar o resto deles por P, o que eu vou ter vão ser esses mesmos números daqui de cima, só que em uma permutação diferente, certo? Então, basicamente, se eu analisar essa linha de baixo, eu vou ter a linha de cima, só que desorganizada. Se eu pegar esses números aqui de baixo, módulo P. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar P igual a 5 e A igual a 2, por exemplo. Então, eu iria escrever aqui 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo, eu iria escrever, vou anotar aqui. A igual a 2, P igual a 5. E aqui embaixo, eu escrevi o quê? Eu ia escrever 2, 4, 6 e 8. Certo? Que é os números de cima multiplicados por 2. Pelo A. Só que se eu tirar módulo desses números aqui, então eu vou ter que esses números aqui, eles vão ser 2, o resto de 2 por 5 é 2, o resto de 4 por 5 é 4, o resto de 6 por 5 é 1, né, porque 6 é igual a 5 mais 1, e 8, o resto de 8 por 5 é 3. Então você vê que é uma permutação igual a de cima, de 1 a P menos 1, só que eles estão só na ordem trocada, mas continua a mesma permutação. A gente vai provar isso. Certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Qualquer coisa é só falar, tá, gente? Tá. Então vamos lá. O que eu vou provar? Eu vou provar, inicialmente, que se eu pegar dois números quaisquer daqui, diferentes, então eu vou provar que eles vão ser diferentes módulo P. E daí? E daí que se eu provar que todos os números aqui, 2 a 2, eles têm um resto diferente por P, como só tem P menos 1 números aqui, então os restos que estão aqui vão ser exatamente os restos que estão aqui em cima, né? 1, 2, 3, P menos 2, P menos 1. Porque se são todos diferentes e existem P menos 1 deles, então eles só podem ser esses daqui de cima. Né? Então é isso que eu vou provar. Tudo de boa? Sim. Beleza. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, desses caras, a gente vai pegar dois números diferentes. Então a gente vai pegar um R1 vezes A. Então R1 está entre 1 e P menos 1. E a gente vai pegar um R2. R2 vezes A. E é importante que R1 seja diferente de R2. Certo. Agora vamos lá. Essa aqui vai ser uma prova por absurdo. Suponha que esses dois caras têm o mesmo resto, módulo P, certo? Então a gente tem que R1A é congruente a R2A módulo P. Então a gente pode passar esse R2A para a esquerda. Vai ficar R1A menos R2A é congruente a 0 módulo P. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que R1A menos R2A é um múltiplo de P. Então a gente pode fatorar isso daqui, né? Fazer um produto notávelzinho, deixar o A em evidência. E a gente vai ter que R1 menos R2, isso aqui vezes A, tem resto 0 módulo P. Então, isso aqui é um
múltiplo de P. Vou escrever é um M de P. Aí que tá. Pela nossa hipótese, P é primo, certo? A gente assumiu que P é primo desde o começo. Então, se P é primo, na hora que a gente fatora esse cara daqui, o P ele tem que estar ou no A, ou ele tem que estar nesse R1 menos R2, certo? Porque é primo. Se P não fosse primo, se P fosse, por exemplo, 8, podia ser que tivesse um 2 aqui e um 4 aqui. Mas não, como P é primo, ele tem que estar inteiro. Então, ou A é um múltiplo de P, ou R1 menos R2 é um múltiplo de P. Um desses dois tem que acontecer para esse número aqui ser um múltiplo de P. Só que, pela nossa hipótese inicial, A não era múltiplo de P, desde o começo, né? A gente falou, a gente citou isso. Não sei se eu deixei escrito aqui, acho que não. Mas A é coprimo, com P. Então, o único múltiplo de P possível vai ser esse R1 menos R2, certo? Então, tá. Só que qual que é o problema? O problema é que R1, essa diferença aqui, R1 menos R2, no máximo, quanto que vai ser? Algum chute? Qual que é o máximo que essa diferença aqui pode assumir? A gente tirou esse R1 e esse R2 daqui de cima, né? Então, R1 e R2, eles são números de 1 a P-1. Então, qual que é o máximo que R1 menos R2 pode assumir? O máximo vai ser quando R1 for, por exemplo, P-1 e R2 for igual a 1, né? Então, a gente vai ter que isso aqui é, no máximo, P-2. Certo? Faz sentido isso aí para vocês? E isso aqui é importante ressaltar também que isso aqui é diferente de zero, né? Porque R1 é diferente de R2. A gente já falou antes. Tá aqui em cima. Só que, se a gente pegar os múltiplos de P, a gente vai ter menos P, 0, P, 2P. Só que note que esse R1 menos R2, ele é diferente de zero, né? Então ele tá entre esses dois caras aqui. Ele não pode ser zero. E essa diferença é menor do que P menos 2. Então, essa diferença aqui tem que estar aqui. Só que nesse intervalo aqui, já que isso aqui é menor do que P menos 2, então não pode ser nem P, nem menos P. E como não pode ser zero também, porque esses caras aqui não podem ser iguais, então a gente tem que R1 menos R2 nunca vai ser um múltiplo de P. Só que isso é um absurdo, né? Porque a gente supôs, por absurdo, que existia um R1 e R2, aí que isso aqui era verdade, e a gente chegou na conclusão que não existem. A gente chegou em um absurdo. Então, a gente conseguiu provar que para cada par de números que eu pego aqui, eles vão ser diferentes. O resto deles vai ser diferente módulo P. Faz sentido? Fiz uma prova por absurdo. Eu supus que existiam dois caras que eram iguais, aí eu cheguei aqui numa contradição, né? Eu cheguei aqui que eles não podem ser múltiplos. Faz sentido até aqui? Sim. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Então tá. Então eu consegui provar que esses caras de baixo, o módulo P, eles são iguais aos caras de cima, só que numa permutação diferente, né? Não necessariamente isso aqui vai ser igual. Só que acontece? O que acontece é que se eles estão numa ordem diferente, mas eles são iguais, eu posso multiplicar os dois, eu posso multiplicar esses aqui, tudo, e falar que esse produto é, sei lá, um produto 1. Posso multiplicar esses caras aqui e falar que esse cara é um P1. E eu posso multiplicar esses caras aqui e falar que esses caras aqui são um P2. E
como eles são iguais, módulo P, só muda a ordem, só que não tem problema, tipo, a ordem da multiplicação, então a gente tem que P1 vai ser congruente a P2 módulo P, né? Porque eles são iguais módulo P, então eu posso multiplicar tudo e vai continuar sendo igual. Então tá. Qual que é o termo de cima? O termo de cima é P menos 1 fatorial, concordam? Porque é só 1 vezes 2 vezes 3 até P menos 1. Então é P menos 1 fatorial, por definição. E aqui embaixo é parecido. Vai ser P menos 1 fatorial vezes os As. Quantos As tem aqui? Tem 1, 2, 3, P menos 2, P menos 1 As, né? Então a gente vai ter que o P1 é igual a P2 módulo P. Então a gente tem P menos 1 fatorial, que é o lado de cima, é congruente a P menos 1 fatorial vezes A elevado a P menos 1. E isso, módulo P. Não é que esses dois caras sejam iguais. Eles têm o mesmo resto módulo P, mas esse cara aqui é evidentemente maior. Então tá, e daí? E daí que eu posso, de novo, passar um desses caras para o outro lado, e aí eu vou conseguir uma fatoração. Se eu passar aqui esse cara aqui para a esquerda, eu vou ter que A elevado a P menos 1 vezes... Opa! A elevado a P menos 1 multiplicado por P menos 1 fatorial é congruente a zero módulo P. Então, novamente, esses caras aqui, multiplicados, eles são um múltiplo de P. Então, como P é primo, P tem que estar em algum desses caras. Ou está nesse cara daqui, ou está nesse cara daqui. Só que note que esse cara daqui, ele definitivamente não contém o fator P, né? Por quê? Porque ele é o produto de números de 1 até P menos 1. Só que como P é primo, não tem nenhum fator de P aqui nesse cara. Porque é 1 vezes 2 vezes 3 vezes P menos 1. Só que não tem nenhum múltiplo, não tem nenhum... todos esses números aqui, eles são coprimos com P, né? Porque P é primo. Então, se esse cara aqui inteiro é múltiplo de P, então não pode ser por causa desse cara. Tem que ser por causa desse cara. Então a gente chega à conclusão que A elevado a P menos 1 é um múltiplo de P. Logo, a gente chega na conclusão de que se P é primo, se P é primo, e A não é múltiplo de P, então A elevado a P menos 1 é múltiplo de P, logo A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Faz sentido? Essa parte aqui é bem importante, então se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar agora. Tudo de boa? Fiz a demonstraçãozinha aqui, né? Deu para acompanhar? Deixa eu ver o chat. Não tava vendo o chat. Opa! Suave, então. Fé. Então tá, então eu vou sair desse quadrinho. Tá. E agora eu vou voltar pro slide. Botando aqui. Estão vendo aí minha tela? Sim. Beleza. Então vamos lá. Provamos. Fé? Então vamos aqui, vamos passar adiante. Então tá. Então, se P é primo
e A é coprimo com P, se A não é múltiplo de P, então vale o teorema de Fermat, né? O pequeno teorema. A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Agora a pergunta é, a volta é verdadeira? Porque a gente provou essa ida aqui, né? Se P é primo e A é coprimo com P, então isso daqui. Agora, se a gente pega um A qualquer, que é coprimo com P, e a gente tem que A elevado a P menos 1 é congruente a um módulo P, então a pergunta é, P é primo? O que vocês acham? Vou dar um tempinho para responder aqui, deixa eu ver o chat. Vocês acham que P é definitivamente primo? Ou vocês acham que tem algum caso que quebra? Tá, um silêncio. Então vocês não têm ideia, provavelmente. Então tá. A real é que a resposta é não. Não necessariamente. Então vamos lá, vamos ver um contra-exemplo. Se a gente pegar aqui um A igual a 2 e um P igual a 2047, note que A é coprimo com P, né? Isso aqui é um número, é o 2, isso aqui é ímpar. Então vamos lá. Vamos testar 2 elevado a 2046, que é 2047 menos 1, que é menos 1. 2 elevado a 2046, a gente pode factorar esse 2046 como 11 vezes 136. Então a gente tem que esse cara aqui é igual a 2 elevado a 11 elevado a 136. 2 elevado a 11 é 2048. Então isso aqui é 2, esse número aqui é 2048 elevado a 136. Como 2048 tem resto 1 por 2047, porque é tipo literalmente 1 mais 2047, então a gente tem que esse cara, que é 2 elevado a 2047 menos 1, é congruente a 2048 elevado a 136, e 2048 é congruente a 1. Então esse cara é congruente a 1 elevado a 136. Só que 1 elevado a qualquer coisa é 1, né? Então a gente tem que 2 elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. Aí que tá. 2047 não é um primo. 2047 é 23 vezes 39. Esses dois números aqui são primos. Isso aqui é fatoração. Então, quando um número ele passa nesse teste de Fermat, a gente chama de teste de Fermat. Quando a gente quer testar se o número é primo, a gente pega, escolhe uma base, nesse caso aqui foi A, e a gente testa se A elevado ao nosso número, menos 1, é congruente a 1, módulo esse número. Isso é fácil de fazer. A gente faz com fast exponentiation, né? É de boa fazer um número elevado a outro, módulo outro número. Só que não é primo, né? Não necessariamente é primo. Então a gente chama esse número de pseudoprimo. Quando a gente acha que um número passa um teste de Fermat, ou seja, ele dá 1, a gente chama ele de pseudoprimo nessa base. Então a gente tem aqui alguns primos, e esse cara aqui não é primo. Ele parece primo, mas não é primo. Então a gente chama ele de pseudoprimo. Então tá. O que a gente pode fazer? A gente escolheu aqui a base 2, né? E a gente conseguiu provar lá em particular que essa base dava ruim no nosso teste. Só que se a gente tivesse pegado outra base, por exemplo, 3, ia dar diferente. Base 20 também ia dar diferente. Aí que tá, né? Vamos ver. Então, deu, tipo assim, nessa base aqui, deu que era pseudoprimo. Então a gente não tem certeza. Como nessa base aqui deu que é diferente, então com certeza 2047 é composto. Porque se ele fosse primo, definitivamente teria dado 1. Tá? Então isso aqui é aquela implicação lá. Como é diferente, é negação, né? Deixa eu botar aqui. Se vale isso daqui, então vale isso daqui. Então, se vale a negação disso, vale a negação disso. Aquelas aulinhas de lógica que vocês têm com massa. Opa, então tá. Então a gente podia fazer o quê? A gente podia testar várias bases, né? Por exemplo, a gente testou lá com 2, 3, e com 3 já deu ruim. Então tá, isso vai dar sempre certo? A resposta é não. Por que não? Porque existem alguns números que quebram isso tudo. Existem números chamados números de Carmichael, por exemplo, esse número aqui é um deles, mas podem existir números bem grandes de Carmichael, que eles vão passar no teste Fermat para todas as bases coprimas.
Então, digamos que o número é o número de Carmichael, ele é o produto de dois primos muito grandes. Então, eles vão dar errado no teste de Fermat. O teste de Fermat vai falar que eles são primos para muitos números. Porque se eles são produto de dois primos, então eles vão ser coprimos com muitos números. Então, ele basicamente, esse cara aqui quebra o teste, né? Se você tiver um problema lá no CF, provavelmente o maluco vai te dar um Carmichael para quebrar com a tua vida. Então tá. Então agora a gente vai começar com Miller-Rabin. Miller-Rabin é uma extensão do teste de Fermat. Então vamos lá. A gente vai começar aqui. Primeiro a gente vai provar um lema. A gente já provou o teorema de Fermat, né? Agora a gente vai provar isso daqui. Lema é só uma ferramenta que a gente usa, uma coisinha que a gente afirma que a gente vai usar depois. Então tá. Vamos com calma. Então se a gente tem o lema que a gente quer provar é esse daqui. Se a gente tem um número P' e a gente tem um número que o quadrado dele é congruente a 1 módulo P, então a gente tem que a raiz quadrada desse número aqui vai ser congruente a mais ou menos 1 módulo P. Certo? Então vamos lá. Se P é primo e o quadrado de um número é 1 módulo P, então esse número ou ele vai ser 1 módulo P ou ele vai ser menos 1 módulo P. Esse menos 1 vocês podem entender também como P menos 1, né? Para quem tem dificuldade para entender esse menos 1. Mas, vamos lá. Então a gente vai para a prova. A prova vai ser parecida com algumas coisas que a gente já usou. Então, basicamente é a fatoração. Então vamos lá. A gente tem que é o quadrado é congruente a 1 módulo P. Essa aqui é a nossa hipótese. Então a gente vai pegar esse 1 e vai passar para a esquerda. Passando para a esquerda, a gente vai fatorar. E isso aqui é a diferença de quadrado, né? É um quadrado menos o outro. Menos 1 ao quadrado. Então vamos lá, fatoraçãozinha. Esse cara, menos 1, vai ser igual a Q menos 1 vezes Q mais 1. E isso aqui vai ser congruente a 0 módulo P, porque a gente tirou 1, né? Então tá. Como o P é primo, novamente, o P tem que estar ou aqui ou aqui. Ele não pode estar metade aqui e metade aqui. Tem que estar em um dos dois. Então, se P é primo, então ou Q menos 1 é um múltiplo de P, ou Q mais 1 é um múltiplo de P. Então tá. Se a gente deixar o Q isolado e passar outro número, a gente vai ter que Q é congruente a 1 módulo P ou Q é congruente a menos 1 módulo P. Então vamos lá. Como isso aqui é tudo ida e volta, né? A fatoração dá aqui em cima, isso aqui dá aqui em cima. Então a gente conseguiu provar, né? Que se Q ao quadrado é congruente a 1 módulo P, então, logo isso, logo isso, logo isso, então Q vai ser congruente a 1 ou menos 1 módulo P. Então tá aqui, né? Só deixando aqui mais bonitinho. Faz sentido essa prova? Essa prova é importante. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Foi muito rápido? Foi muito devagar? Deu pra entender? Faz sentido, né? Beleza, beleza. Então, fé. Tá. Então vamos lá, a gente provou esse lemazinho aqui. Então a gente vai lembrar disso daqui. Se a gente tem um número que o quadrado dele é congruente a 1 módulo P, então esse número é igual a mais ou menos 1 módulo P. Então vamos lá. Então a gente vai descrever o algoritmo. A gente vai agora começar de fato o Miller-Rabin. Então vamos lá. Então a gente quer testar, como eu disse lá no começo, né? Se o número n é primo. Então tá. Se n é par, ou pegou no algoritmo lá, se n é par. Se n for par, então ou n é 2, ou n é um número composto, né? Ou n é 2 vezes alguma coisa. Então se n é par, vai ser fácil dizer se ele é primo ou não. Então esse aqui é um caso trivial. A gente vai se preocupar com o caso onde n é ímpar, que vai ser a maior parte dos casos, né? Então tá. Então se n é ímpar, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai subtrair 1 de n. Então se n é ímpar, n menos 1 vai ser um múltiplo de 2. Vai ser um número par. Então a gente pode pegar esse número e a gente pode tirar todos os 2 que a gente consegue dele.
até a gente só sobrar um número Q, que é ímpar. Então, todo número ele vai ter uma representação única nessa forma aqui. Então, todo número par, né? Então, por exemplo, 6. 6 é quanto? 6 é 3 vezes 2 elevado a 1. Se eu pegar, tipo, 8. 8 é 1 vezes 2 elevado a 3. Sei lá, 12. 12 é 3 vezes 2 elevado ao quadrado. 2 elevado a 2. Então tá, a gente vai pegar, a gente vai subtrair 1 de n e a gente vai guardar esses caras aqui, esse q e esse k. É fácil fazer isso, né? Dá pra fazer em log n. Então tá. Então vamos pro algoritmo, ao algoritmo em si. Então aqui eu escrevi algumas coisinhas importantes, mas o algoritmo em si vai estar aqui. Essa parte aqui é a parte mais delicada, é a parte mais importante. E a parte mais confusa também. Então, se vocês não entenderem, é só falar. Então, vamos lá. Então, a gente fez aquilo que eu falei, né? N é ímpar, já. Então, n menos 1 é igual a 1q vezes 2 elevado a k. E esse aqui é ímpar. Então, vamos lá. Quanto que é a elevado a n menos 1 módulo n? Quanto que é isso? Vai ser exatamente igual a 1, né? Por quê? Por causa do teorema de Fermat. Se n for primo, isso aqui tem que valer. Sempre. Então, se n é primo, isso aqui é a elevado a n menos 1. Então, a elevado a n menos 1 é congruente a 1 módulo n. Só que a gente já viu. Agora tá. Agora, aqui que vem o pulo do gato. A gente vai escrever os números a elevado a q vezes 2 elevado a 0, a elevado a q vezes 2 elevado a 1, tal, até o nosso n menos 1. E note que esses números aqui, todos esses números aqui, existem k mais um deles, eu acho. Cada um de cima é o de baixo elevado ao quadrado. Faz sentido, gente? Porque um número elevado ao quadrado, tipo assim, se eu levar esse cara ao quadrado, vai ser esse cara elevado a esse aqui vezes 2. Aí o 2 vai juntar com esse cara daqui, vai formar o 2 elevado a k, né? Então, faz sentido essa parte? De todos os números daqui serem 1 elevado... tipo, esse cara aqui é o quadrado desse, que é o quadrado desse, que é o quadrado desse, que é o quadrado desse, até chegar nesse cara aqui. Faz sentido isso? Beleza. O n tem que ser primo nesse caso, né? Então, a gente está testando, a gente quer saber se n é primo. Então, se a gente testar alguma coisa aqui e dar alguma inconsistência, dar alguma coisa que não devia, então a gente vai ter certeza que n é composto. Essa aqui é a sacada do negócio. Então, por exemplo, a gente testou o algoritmo e, pô, deu que aqui é 2. Então, o teorema está errado? Não, não é que o teorema está errado. É que esse número n aqui vai ser composto. Então, a gente vai dizer que esse cara é composto. Faz sentido, né? Beleza. Então, aqui, isso aqui, tudo que a gente vai fazer é assumindo que n é primo. Se der algum BO, então é porque n é composto. N não é primo. Então, vamos lá. Então, esse número aqui, o mais de cima, ele vai ser igual a 1. Certo? Todo mundo acompanhando? Essa parte aqui é importante. Esse cara aqui de cima, ele é igual a 1. Então, o número de baixo vai ser igual a quanto? Pelo nosso lema anterior, literalmente do slide anterior, pelo nosso lema, se a gente tem um número que é congruente a 1 módulo n, então meio que a raiz quadrada dele vai ser congruente a mais ou menos 1 módulo n. Beleza? Isso aí a gente já provou. Então vamos lá. O primeiro número tem que ser congruente a 1 módulo n. Para o segundo ele vai ter duas opções. Ou ele é mais 1, ou ele é menos 1. O que acontece se ele for menos 1? Tá? Se ele for negativo. O que eu posso falar sobre o cara que vem antes dele? Eu não posso falar nada. Basicamente, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, não importa. Eu só vou saber que, com certeza, se esse cara aqui é menos 1, então o anterior a ele, com certeza, não vai ser nem 1, nem menos 1, né? Porque isso aqui vale a ida e vale a volta. Então, se eu tenho um número que é congruente a 1 ou menos 1, então o quadrado dele é congruente a 1. Certo? Faz sentido? Então, se a gente tem que um cara aqui é menos 1,
Então o anterior dele, a gente não sabe nada. A gente só sabe que não vai ser nenhum, nem menos um. Se for um desses dois, então a gente já pode falar que é composto. É meio difícil de acompanhar, né? Mas acho que vai fazendo sentido. Tem alguém que tá boiando? Mandem no chat aí, se vocês estiverem boiando. Você fala, opa, não entendi nada. Repete, aí eu repito. Então tá. Mas continuando aqui. Então tá. Agora, se for menos um, a gente tem isso que eu falei. Vou deixar que repita. Deixar que repita. Certo. Oi, Dixon, você pode falar de novo essa parte de, tipo, o que você pode inferir se você vê mais ou menos um? Claro. Então vamos lá. Valeu. Você entendeu essa parte daqui, que ele é igual a 1? Sim, entendi. Por causa do pequeno teorema ali, né? Isso, do teorema de Fermat. Exato. Tá. Agora você entendeu que o anterior a ele precisa ser mais ou menos 1 por causa desse cara daqui? Pelo lema? Ok. Beleza. Agora, se esse cara aqui é menos 1, se a gente fez o cálculo, a gente deu que ele é menos 1. Então, o que a gente pode dizer sobre esse cara daqui? Esse cara daqui, se ele fosse 1, ou se ele fosse menos 1, pelo mesmo lema aqui, se o cara é mais ou menos 1, então o quadrado dele é 1. Isso aqui acho que não precisa nem ser pelo lema, é só pelas propriedades de módulo mesmo. Se a gente tem um número, então o quadrado dele vai ser 1, certo? Faz sentido? Tá, ok. Então, se a gente tem que esse cara aqui deu menos 1, o anterior dele não pode ser nem mais nem menos 1. Porque se fosse mais ou menos 1, ele ia ser 1, não menos 1. Tá, ok, acho que entendi agora. Faz sentido? Se for mais ou menos 1, então com certeza o que tá acima dele vai ser 1. Isso, vai ser 1, exatamente. Tá. Então a negativa vale, né? Tipo, se esse cara aqui é menos 1, então com certeza esse cara aqui vai ser diferente. Ô Dixon, Fala aí tu. eu tenho uma dúvida nessa parte. Você falou que aí você já podia falar que ele era composto. Uhum. Por que você pode Então, falar que é composto? É porque essas afirmações aqui que eu tô fazendo assumindo que ele é primo, certo? Então, se eu falo que ele é primo, então isso aqui é para dar tudo consistente. Tudo que eu falei é para dar certo. Se tem alguma coisa que eu tô falando aqui que não tá certo, então é justamente porque a nossa assunção tá errada. Então o N vai ser composto. Então, Por mas exemplo, vamos supor que oi? você falou que o A elevado a Q vezes 2 elevado a K menos 2, que é o da quarta linha, né? A terceira linha. Se isso for diferente, tá, vamos supor que a segunda dá menos 1. Certo. Aí isso é uma coisa que já deu ruim? Não. Tipo, isso aqui pode ser mais ou menos 1, tá de boa. Uhum. Se N é primo, isso aqui vale. Tá. Só que se isso aqui for 2, por exemplo, ou for 3, então deu ruim. Se o terceiro for mais ou menos 1, é que você pode assumir que dá errado. Isso. Não, pera. No caso, você tá falando que o terceiro é esse daqui, né? Isso. Certo. Se o segundo for menos 1 e o terceiro for mais ou menos 1. Isso. Se o segundo for menos 1 e esse cara aqui for tipo 1 ou menos 1, então tá errado. Tá. É um pouco confuso mesmo essa partezinha. Vocês têm dúvida, gente? Vocês podem falar, tá? Sofia, sei lá, Theo, artista, Fakuri, todo mundo que tá aí. Pode falar se estiver confuso. Essa parte é a parte mais estranhazinha mesmo. Assim, por enquanto foi. Certo. Não vai ficar muito mais complicado do que isso, não. É só essa parte aqui que é o gargalo. Então vamos lá. Vou continuar explicando aqui. Se der ruim, vocês avisam. Então vamos lá. Beleza. Então, se um cara for menos 1, o cara abaixo dele não pode ser 1 nem menos 1. Beleza. E se o cara for 1, de novo, for 1 positivo, então a gente vai repetir a lógica, né? Se o cara daqui é 1, então o de baixo é mais ou menos 1. Se o cara for menos 1,
o cara de baixo aqui vai ser alguma coisa, que eu não sei o que é. Mas com certeza não vai ser nenhum nem menos um. Então, essa é a parte importante do algoritmo. Vamos lá. Se esse cara aqui é 1, definitivamente, teorema de Fermat. Se não for, já deu ruim. Então, o primeiro é definitivamente 1. O segundo ele tem duas opções, 1 ou menos 1. Se ele for menos 1, então esses caras aqui são desconhecidos, só que eu sei que ele não pode ser, esse cara daqui não pode ser 1. Não pode ser nenhum nem menos 1. Agora, se for 1, vai repetir, né? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Nessa sequência aqui, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai ter um bocado de 1s. Então, 1, antes do 1, vai vir 1 menos 1. Digamos que venha 1, então repete. Então, embaixo aqui, vai ser 1 menos 1. Suponha que venha 1, então vai repetindo aqui. Então, a gente vai ter uma sequência enorme de 1s. Não necessariamente enorme, mas vai ser uma sequência, né, de 1s. Vai ser 1, 1, 1, 1, 1, até um ponto que tem que ser menos 1. Não pode ser nenhum outro número. Antes do primeiro num que vai aparecer aqui, eu posso colocar esse aqui, olha que legal. Nice, nice, nice. Melhorou aí pra vocês? Dá pra ver, muito legal. Eu gostei, vou usar. Então, tá. Quero. Então, vai ter 1 aqui, aí depois, digamos que tenha 1. Aí repete, 1. Aí tá. Então, vai fludar de 1 aqui, só 1, 1, 1, 1, até o momento que vai dar um menos 1, primeiro menos 1. Aí depois do primeiro menos 1, vai ter alguns números aqui que eu não sei quais são. Mas o importante é que todos os 1s, eles vão estar concentrados nessa cabeça aqui, né? Tipo, nessa cauda. Então vai ser 1, 1, 1, 1, 1. Aí vai ter 1 menos 1. Aí antes do menos 1, não pode ser nenhum nem menos 1. Então vai ser tipo, sei lá, 2, 3, 7, 19, 2.436. Vai ser um bocado de número aleatório. Mas todos esses números, eles vão ter que ser diferentes de 1 e de menos 1. Porque se tem um número aqui que é 1 ou menos 1, então o de cima tem que ser 1. E o de cima vai ter que ser 1 também, porque 1 ao quadrado é 1. Então, vai ter tipo assim, o nosso modelo vai ser o seguinte. Se n é primo, assumindo que n é primo, então vamos começar aqui de baixo para cima. Então a gente vai ter um número qualquer, um número qualquer, um número qualquer. Aí, digamos que a gente achou um menos 1. Acima do menos 1 vai aparecer 1, aí depois outro 1, depois outro 1, e só uns. Então faz sentido? Então vai ser... Acho que eu não consigo desenhar aqui, mas deixa eu colocar... Vou colocar no quadrozinho para ficar mais de boa. Deixa eu pegar. Tipo... Deixa eu apagar isso aqui. Vocês estão vendo minha tela? O whiteboard? Sim. Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a k. Aqui 2 elevado a k menos 1. Até a elevado aqui. 2 elevado a 0. Aqui. 2 elevado a... Tá. Então, vamos lá. Esse cara definitivamente vai ser igual a 1, por Fermat. E aí, esse cara aqui, de baixo, ele vai ser o quê? Ele vai ser mais ou menos 1. Se ele for menos 1, então os caras daqui vão ser caras que eu não sei. Então, vamos tratar o caso em que ele é 1, de novo. Então tá, então tem 1. Então antes desse 1, vai ser o quê? Vai ser mais ou menos 1 de novo. Então vamos lá, vamos pegar aqui todos os 1s. 1, 1, 1. Deixa eu desenhar aqui bonitinho. Sou um pouquinho perfeccionista. Então tá. 1,
Aí, digamos lá, vamos lá, uma sequência de uns. Uns, até vai chegar uma hora que vai dar um -1. E antes desse -1, vai ser o quê? Vai ser um número que eu não sei qual é, mas que com certeza é diferente de 1 e -1. Eu vou ilustrar. Então, sempre que a gente fazer esses números aqui, o que a gente vai fazer vai ser algo parecido com isso daqui. A gente vai ter uma sequência de uns no começo, e aí a gente vai ter um único -1, eu vou explicar o porquê é único. E aqui embaixo a gente vai ter vários caras que eu não sei quais caras são, não sei o que eles precisam ser, mas eu sei que com certeza absoluta eles são diferentes de mais ou menos 1. Por quê? Porque se algum desses caras aqui fosse igual a mais ou menos 1, então, pelo teorema lá, o quadrado dele vai ser 1. Só que, então, ou teria, tipo, um aqui em cima, um aqui em cima, um aqui em cima. Só que não pode, né? Porque tem um -1 aqui em cima. Então, se tivesse qualquer um aqui, então depois de tudo isso aqui ia ser 1, só 1. Só que precisa ter o -1. É bastante confuso, né? O quadrado verde aí, ele é vazio? Ele pode ser vazio ou não? Ele pode ser vazio. Por exemplo, é uma observação interessante. Pode ser que, por exemplo, esse quadrado verde ele não exista. E pode ser também que, por exemplo, tipo assim, tem que ter sempre um -1 antes do primeiro 1. Só que pode acontecer da nossa sequência já começar com 1. Então, se tiver um 1, então pode ser que não tenha nenhum -1. Então, se já começar com 1, é de boa, né? Vai 1 até o infinito e não teve nenhuma incongruência, tudo de boa. Outro caso importante é quando é -1 desde o começo. Se for -1, então é tudo 1 também. E tem o caso em que não é nenhum desses, não é 1 nem -1. Então pode ser lá 2. Então a gente coloca tipo uma interrogaçãozinha aqui. Acima desse cara vai ser alguma coisa. Até o momento que precisa passar pelo -1. Sempre tem que passar pelo -1. Porque antes do 1, ou vem 1 ou -1. Então não tem como antes do 1 vir um 7, por exemplo. Então sempre tem que passar por esse cara. Esse cara tipo é um porteiro, tá ligado? Então, antes da sequência de uns, tem que vir um -1. Então, o nosso algoritmo vai ser... O nosso algoritmo não, tipo, a cara da nossa sequência. Esses caras aqui são diferentes de 1 e de -1. Aí a gente vai ter um único -1. E depois a gente vai ter esses uns aqui. Até o 1 final. Deu para pegar mais ou menos? Se estão com dificuldade, podem falar no chat aí, alguma parte que vocês entenderam. Deu para entender? Não, eu tô impressionado, porque essa parte aqui é muito confusa. Eu tive que olhar esse negócio muitas vezes ano passado. Então tá. Beleza. De boa, de boa. Então vamos lá. Então a gente tem... Vamos dividir isso aqui em casas. Vou escrever aqui, tentar deixar organizadinho. Vou deixar só isso daqui. Então vamos lá. Agora, a gente vai começar de baixo para cima. Por que a gente começa de baixo para cima? Porque é fácil você elevar ao quadrado, né? Um número. Só que é difícil você tirar a raiz quadrada desse número, módulo, outro número. Não faz muito sentido, eu acho. Mas elevar ao quadrado pode. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, eu expliquei de cima para baixo, porque eu acho que é mais fácil de entender. Só que agora, a gente vai analisar de baixo para cima. Como assim? A gente vai pegar primeiro o A elevado a Q, vezes 2 elevado a zero, que é 1. Aí a gente vai ir elevando ao quadrado. Elevando ao quadrado, elevando ao quadrado. E para chegar onde a gente quer. Então tá. Então vamos lá, vamos pensar.
Vou escrever aqui o A elevado a Q. Tipo assim, tem um 2 elevado a 0 aqui, né? Mas a gente omite ele, porque 2 elevado a 0 é 1. Então vamos lá. Esse A elevado a Q é justamente... Vou deixar até escrito aqui, para que ele comece aqui de baixo. Então tá. Esse A elevado a Q, quais valores ele pode assumir? Ele pode ser 1. Se ele for 1, tudo aqui de cima vai ser 1. Então cheque. Se a elevado a Q for 1, então passou no teste. De boa. Não vai ter nenhuma incongruência, tudo perfeito. Então tá. Se A elevado a Q for igual a menos 1, então todos os caras daqui de cima, eles vão ser iguais a 1. Só vai ter um menos 1 e o resto vai ser 1. E esse conjunto aqui vai ser vazio. Então cheque também. Agora, no caso em que A elevado a Q não é nenhum desses caras. O que acontece? Qual que é o trick? Então vamos lá, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai levando ao quadrado e a gente vai vendo o que acontece. O que acontece se a gente elevar ao quadrado várias vezes e a gente achar um menos 1? Essa notação aqui tá uma merda, mas não consigo pensar nada melhor. O que acontece se a gente achar um menos 1? Se a gente achar um menos 1, então cheque. Então beleza. Então a gente achou menos 1 e a partir de agora em diante a gente vai achar só uns. E até o finalzinho. Só lembrar aí que isso aí não é igual, né? Congruente a mod. Não, é literalmente congruente a mod. Só que você tá com dificuldade pelo menos 1? Não, é só porque você tá escrevendo igual aí e falando igual. Ah, daí tá, eu desculpa. tô lembrando as pessoas que estão assistindo literalmente que mod. não é igual. É isso. Não é igual, é mod. Bem lembrado. Isso, é mod. Então, a elevado aqui pode ser um número muito grande, só que a gente está considerando só mod. Então, é fácil de fazer. Bem lembrado. Então, tá. Se a elevado aqui for 1 ou menos 1, então passou o algoritmo de boa. Passou no teste. Agora, a gente vai levando ao quadrado e a gente vai procurar um menos 1. Se a gente achar um menos 1, então a gente termina o algoritmo e a gente fala que deu bom. A gente fala que ele é primo mesmo. Agora, o que acontece se a gente achar um 1? Digamos que a gente acha um 1. Se a gente achou um 1, então isso é um problema. Por que é um problema? Porque não era para a gente achar um 1 antes do menos 1. A gente sempre tem que passar pelo menos 1 para chegar nos 1s. Então, se esse número aqui, se o n é primo, então a gente tem que passar pelo menos 1 com certeza. Então, se a gente não passa por esse menos 1 e a gente termina o algoritmo, então se a gente chegar no 1, então deu muito ruim. A gente fala que esse número com certeza é composto, sem dúvidas. Porque se ele fosse primo, então a gente ia achar o menos 1. Faz sentido essa parte? Nice. Então, só recapitulando aqui. Então vamos lá. Nosso algoritmo vai ser como? A gente vai escrever os números aqui. Na prática, a gente vai calcular a elevado a Q. E a gente vai elevando ao quadrado. Opa. A gente calcula a elevado a Q e a gente vai elevando ao quadrado. Se a elevado a Q for 1 ou menos 1, então a gente fala que o teste deu bom. A gente fala que esse número aí passou no teste de primalidade. De Miller-Rabin. Se não for nenhum desses casos, então a gente vai precisar testar mais vezes. Então a gente vai elevando ao quadrado. Se a gente achar um menos 1, então a gente termina o algoritmo, a gente fala que deu bom. Se a gente achar um 1, então a gente fala que deu ruim. Por que deu ruim? Deu ruim porque era pra gente ter achado menos 1. Certo? Então A elevado a Q é igual a 1 ou menos 1, de boa. Se não for, a gente vai levando ao quadrado. Se a gente achar um menos 1, de boa.
Se a gente achar um 1, deu ruim. E se a gente fizer isso daqui, elevar ao quadrado, elevar ao quadrado, elevar ao quadrado, e no final a gente nunca achar nenhum desses dois? Opa! Peraí. Se a gente nunca achar nenhum desses dois. Se a gente achar aqui, por exemplo, que lá no finalzinho... Eita. Se a gente achar que lá no finalzinho... A elevado a Q 2 elevado a K é igual, sei lá, é congruente. Se a gente achar que esse cara é congruente a 2, ou sei lá, podia ser qualquer número aqui, 3, ou 4, 7, ou 19, se esse cara aqui for diferente, se esse cara aqui não for 1, então vai ser composto. Por que vai ser composto? Porque esse cara aqui, ele é literalmente n-1. Então, pelo teorema de Fermat, ele tem que ser 1, é obrigatório. Então, se a gente não encontrar nenhum número, nenhum, então a gente vai terminar o algoritmo, no finalzinho a gente vai falar que esse número é composto. Deu para pegar mais ou menos aí a ideia do algoritmo? Então, basicamente, eu vou pegar esse aqui, eu vou levando ao quadrado, e vou analisar esses corner cases aqui. Se eu achar um menos 1, então eu termino o algoritmo. Se eu não achar esse menos 1, então eu falo que esse número é composto. Foi de boa? Uhum. Isso. Aqui, ó, o Fakuri falou, se for 0, dá ruim também. Então, não vai dar, nunca vai dar 0. Porque é justamente por isso, né? Porque A é coprimo com P, com N. Então, não tem como uma potência de um número que é coprimo ser múltiplo. Na verdade, meio que tem, né? Mas se o N for primo, então você nunca vai achar esse 0. Então, deu para pegar? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu mostro lá no quadro. Essa é a parte mais complicada. Depois é só sucesso. Então, beleza. Então, todo mundo de boa. Eu vou sair daqui do whiteboard. Agora eu vou streamar lá de volta. Top demais. Matemática é top. Opa. Eita. Foi. Então tá, vocês estão na minha telinha? Sim. Top. Então tá, então a gente pegou o Miller-Rabin, né? A gente pegou o jeito da coisa. Então tá. Então vamos lá. Teste de Miller-Rabin, a gente checa se vem um menos 1 antes do primeiro 1, de baixo para cima, né? Então a gente vai testando aqui. Se chegar um menos 1 antes do primeiro 1, então deu bom. Ou se já começa com 1 ou com menos 1. Então, se isso aqui é válido, então o nosso número deu bom no teste. Não foi reprovado. Tirou nota 10. Então vamos lá. De novo aquele questionamento. Se P é primo, P vai passar no teste de Miller-Rabin. Se P passa no teste de Miller-Rabin, P é primo? Não. Olha só, quem foi que falou? Foi O Turci. Ah, o Turci. Olha só. Então vamos lá. Será que o Turci está certo? Rufem os tambores. A resposta é não, o Turci está certo. Então, se P passa no teste de Miller-Rabin, então a gente não pode ainda afirmar que P é primo. A gente afirma que P é fortemente pseudoprimo. Então, tem alguns casos onde P é composto e P passa no teste de Miller-Rabin. Então tá, então basicamente o que a gente fez não valeu de nada, basicamente. Então... É só ver qual a probabilidade, né, de não passar. Então, a real é que o que a gente fez, o teste Miller-Rabin, ele é muito mais forte do que o teste Fermat. Agora a gente vai ver esse negócio de probabilidade que falaram. Por quê? Por que ele é melhor do que o teste Fermat? Porque não existem números fortemente pseudoprimos de Carmichael. Não existe um negócio parecido com esse. Então, lá em Fermat,
a gente tem alguns números que eles fingem que eles são primos para muitas bases. Só que não existem números assim com Miller-Rabin. Porque tem um teorema de algum cara lá muito louco, algum russo aleatório, que provou isso aqui é meio complicado, não sei provar. Mas não precisa muito. É a única coisa que vocês têm que engolir, mas é bem de boa. Ele fala o seguinte: se o número D ele é fortemente pseudoprimo para pelo menos D sobre 4 bases, então D é definitivamente primo. Então vamos lá. Então se a gente tiver tipo 100, isso aí vai cair na prova do Massa, em prova, trabalho, não sei, então é importante os bichos saberem. Então, se a gente tem tipo 100, a gente pegou 100 para testar se é pseudoprimo. Se a gente testou se ele é pseudoprimo para... Na verdade, 100 é um mau exemplo, porque 100 é composto, né? Mas, sei lá, digamos que a gente pega 101. Acho que 101 é primo. Se a gente pegar 101 e ele passar no teste de primalidade para 25 bases, 26, hein? Então 101 com certeza vai ser primo. Faz sentido? Então a gente não sabe se 101 é primo. A gente podia testar facilmente com a divisãozinha lá, mas digamos que a gente usou Miller-Rabin. Então a gente testou Miller-Rabin. E a gente testou e a gente chegou que ele é pseudoprimo, fortemente pseudoprimo, para 26 bases. Então a gente pode concluir dessa vez que definitivamente 101 é primo. Certo? Agora, vocês podem achar isso meio estranho, né? Porque testar para D sobre 4 bases é muito pior do que o algoritmo que a gente estava lá desde o começo, desde o primeiro slide. Então, se a gente tem, tipo, 10 elevado a 18, 10 elevado a 18, a gente até teria esperança de passar se fosse raiz quadrada, só que 10 elevado a 18 dividido por 4 é, tipo, mais do que 10 elevado a 17. Então, isso definitivamente não vai passar. Menos PC da Google vai passar. Então, no que isso ajuda? Qual que é o legal desse cara aqui? Então, o que a gente vai fazer é um algoritmo randomizado. Não sei se vocês já ouviram falar. Os veteranos já são macaco velho nisso aqui, provavelmente. Mas talvez os bichos ainda não conheçam. O que vai ser um algoritmo randomizado? Vamos ver aqui. O número D, ele só pode ser fortemente pseudoprimo com D sobre 4 bases, se ele for composto. Certo? Então, se o D é composto, ele só pode ser, no máximo, no limite, ele só pode ser fortemente pseudoprimo com D sobre 4 bases. Certo? Então, 100, por exemplo, ele só pode ser fortemente pseudoprimo com 25 bases. Ele nunca vai ser com 26 bases. Certo? Então tá. Qual que é a chance da gente estar pegando o número D composto e a gente dá azar e a gente pega uma dessas bases, se a gente escolher essas bases no aleatório? Então, se são D sobre 4 bases, e a gente pode testar D bases, então, que é de 1 até P-1, né? Que é o que faz sentido. Porque se a gente pegar para testar, uma base, sei lá, 1P e meio, a gente só tira o resto, o módulo P, e vai virar um número menor do que P, né? Então, a gente só pode testar D bases, D-1, sei lá. Então, qual que é a chance da gente dar azar e a gente pegar uma das bases que esse número D é fortemente pseudoprimo? É 1 sobre 4, né? Tem D sobre 4 bases, pegou uma aleatória, a chance de dar ruim é 1 sobre 4. E se eu pegar K bases? A chance de dar ruim em uma é 1 sobre 4. Então, a chance de dar ruim em duas, a gente tem que multiplicar essas chances, né? Então, se eu tiver duas, vai ser 1 sobre 16. Se eu tiver K, vai ser 1 sobre 4 elevado a K. Isso aqui vai ser 1 sobre 4 elevado a K. E é exponencial, né? Então, se esse K for, se K for 40, a chance do computador ser atingido por um raio cósmico, isso aqui é sério, tá? Isso aqui não é meme, não. E errar o resultado é maior do que a chance do Miller-Rabin em si falhar. Isso é interessante, né? Eu tenho um link aqui pro Stack Overflow de um cara que fala sobre isso, que
tipo, se K for 40, então a chance de dar algum, tipo, chegar um fóton do espaço, entrar na sua máquina e causar um erro é maior do que a chance do algoritmo em si falhar. Então, mesmo que você usasse um algoritmo 100% determinístico, ainda ia ter a chance de errar, né? Por causa desses fótons. Então, basicamente, na prática, acontece. Se a gente pegar K igual 40 e K igual 40, então sempre vai dar certo o algoritmo, para fins práticos, para fins de maratona. Então, certo. Qual que é a complexidade desse algoritmo? Tipo, a gente vai fazer o algoritmo K vezes, né? Para cada base. E cada base, a Sofia falou que vai ter que sair agora. Beleza, Sofia, até mais. Agora, para cada base, a complexidade vai depender um pouco do N. Por que depende? É porque, tipo assim, quando N ele é muito grande, né? Então a gente tem que ter cuidado com multiplicação para não dar overflow. Mesmo com multiplicação de long, se o N for maior do que isso daqui, então tem que usar modmul. É uma multiplicação, não sei se vocês conhecem. Acho que o Forbes deu ano passado. Aí aumenta um logzinho. Mas o algoritmo é basicamente várias exponenciações, né? Várias fast exponentiation. Então, se vocês calcularem, dão isso daqui. Então tá. Agora, se um número é composto, como que eu fatoro ele? Essa é uma pergunta importante, porque até agora a gente só apresentou teste de primalidade. A gente só fala se um número é primo, ou se a gente só fala se o número é composto, ou se ele é primo. Só que a gente ainda não achou uma fatoração. E aí, como a gente faz para fatorar? Então, a gente tem alguns algoritmos, né? A gente vai ter polar de Rho, curvas elípticas, e isso aqui significa, acho que, General Number Field Sieve. E esses caras aqui, eles são mais para criptografia mesmo, eles são mais complicados de implementar. Eu não manjo, esse cara aqui é mais complexo, mas para maratona a gente vai ter esse daqui. Aí isso aqui fica para números mais grandes. O polar de Rho tem uma complexidade maior do que Miller-Rabin, inclusive. É uma coisa interessante isso. Até porque, aqui a gente vê em algumas curiosidades, se a gente conseguisse fatorar um número composto de forma rápida, tipo, a gente sabe dizer se o número é primo ou não com complexidade logarítmica, né? Se a gente conseguisse fazer isso para fatoração, então a criptografia RSA, que a gente estuda lá em discreta e que usam muito até hoje, nos bancos e tal, ela seria completamente quebrada. RSA é 100% baseada no fato de que ninguém até hoje conseguiu um jeito fácil de fatorar números grandes. Então, interessante isso daí, né? Para o pessoal do Unet e tal. Aí, outra curiosidade interessante é que tem uma função factor no Ubuntu. Acho que o Lincoln que me ensinou isso aí, valeu, Lincoln. Que você coloca tipo factor e o número e ele fatora para você. Isso aqui funciona para números de até 2 elevado a 127. Você não vai poder colocar isso num código de maratona, mas é muito importante, né? Tipo, para caso você esteja lá no PC, aí, pô, você quer fatorar um número rapidão que ele dá no input para saber se é primo ou não. Então, esse aqui tá pronto. Isso aqui é muito top. Sempre uso. Outra curiosidade que eu coloquei, na verdade, não é nem curiosidade, né? É realmente um assunto. Um trick, sei lá. Que é esse daqui, eu coloquei de última hora, eu coloquei faz tipo meia hora. Isso daqui, lembrei só. Que é quando P é primo, e a gente tem que A é coprimo com P, então a gente tem que A elevado a P menos 1, ele é congruente a 1 módulo P, né? Então se a gente separar esse número aqui em A e A elevado a P menos 2, a gente vai ter que a gente vai ter que A vezes um número é congruente a um módulo P. Então esse número, ele é o inverso de A módulo P. Então esse aqui é um jeito fácil de calcular inverso módulo 1 primo, sem precisar colocar lá o algoritmo de Euclides. Se você tiver o FastExpo codado, você só larga isso daqui e isso aqui vai dar certo.
A elevado a P-2 mod P vai dar o inverso já. Interessante, né? Acho que vocês usam isso bastante. Mas lembrem-se que isso aqui é P', tá? Composto, pelo amor de Deus, não coloquem que vai dar ruim. E aí, dúvidas? Faltou alguma parte aí que vocês ficaram confusos? Vocês entenderam? Vocês curtiram a aula? Top. Fera. Fera. Na moral, essa foi a aula de matemática mais didática que eu já assisti. Valeu. Sim, a melhor aula de discreta que eu já vi na minha vida, eu acho.